Estamos em mais uma live aqui para o Imersão Contabiliza Farma, hoje recebendo o Edson Tamassia, que é presidente da Febrafar e da Farmarcas. Seja muito bem-vindo, Edson. Muito obrigado, Lígia. Edson, para a gente começar, eu queria que você contasse aí para a nossa audiência um pouquinho sobre o que é a Febrafar e a Farmarcas. Bom, a Febrafar é uma federação de associações de farmácias do Brasil. Explicar no contexto inicial o que é uma associação de farmácia no Brasil, né? É um agrupamento de empresários, né, de uma determinada região, de um determinado estado, às vezes hoje até esse mesmo agrupamento pode ser até de vários outros estados, quando eles se juntam com o objetivo de trabalhar de forma coletiva, né? Esse objetivo de trabalhar de forma coletiva ele pode ser amplo, quando uma rede se preocupa desde da localização do ponto onde vai ser montada uma farmácia, um mix de produto, a precificação, e essa relação comercial que se dá com o mercado, tanto na indústria como na distribuição. Então, vários empresários de um mesmo segmento, no caso farmácia, se juntam, e aí nós fazemos essa associação. No Brasil, no segmento farmacêutico, isso é muito difundido, e nós temos várias associações espalhadas pelo Brasil. A Febrafar é um conjunto de 70 dessas associações, com 16 mil, pouco mais de 16 mil farmácias, ou seja, 17% de todas as farmácias do Brasil estão no associativismo e pertencem à Febrafar. Então, é isso que nós somos. A Febrafar é uma entidade de 24 anos já que existe. Eu estou à frente dela desde o primeiro dia, juntamente com o Neto aqui. E nós somos basicamente uma entidade voltada para o desenvolvimento do pequeno e médio varejo. Nós somos um fomento do empreendedorismo. Muito bom. A Farmarcas é uma rede de farmácias que está dentro da Febrafar, que pertence à Febrafar. Na verdade, a Farmarcas é uma empresa administradora de várias marcas diferentes. Nós administramos 11 marcas dessas que estão dentro da Febrafar. Aí sim, com nível de exigência, com nível de cobrança maior em relação ao comprometimento do empresário, para que, de fato, a gente tenha uma política unificada no Brasil inteiro. Nós somos hoje 1.650 farmácias, nós somos a quarta maior empresa do varejo farmacêutico, com um pouco mais de 8 bilhões de faturamento anual. Muito bem. Edson, por que o modelo associativista hoje, né, e aí muito pautado pelo trabalho que vocês têm feito, a Febrafar especificamente, ele cresce cada vez mais e cresce de uma forma muito sustentável? Porque o mercado, o varejo, de uma forma geral, ele passa por uma transformação muito grande sobre formato de negócio, sobre modelo de negócio, né? Nós vivemos, num passado muito recente, um modelo muito transacional, um modelo muito voltado para preço, né? Então, tudo foi para o preço e a farmácia, às vezes, ela não tinha um mix ideal, não tinha um layout ideal, mas o preço era quem definia a estratégia. Com o passar do tempo, o preço é uma estratégia que é mais fácil de ser copiada. E a gente passou a não ter grandes diferenciais entre os diversos PDVs, entre os mais de 90 mil PDVs existentes no Brasil, diferenciais de preço. Então, é necessário que você tenha outros elementos de competitividade. E aí precisa de ferramentas de digitalização, programas de fidelidade, programas de e-commerce, e não é tão simples você ter isso de forma independente. Primeiro que o mercado não tem muito a oferecer, e aquilo que tem para ser oferecido geralmente é inacessível sob o ponto de vista financeiro. E a Febrafar faz isso naturalmente, porque é o nosso DNA. Então, nós crescemos mais porque nós estamos instrumentalizando as farmácias para que elas façam essa transição do transacional para o digital. Muito bem, essas ferramentas que você cita, elas são desenvolvidas dentro da Febrafar, né, e tem também aí, não vou dizer assim um cheque, né, mas vocês ficam ali no dia a dia aferindo e dando também essas instruções de gestão para as redes associadas, é isso? Isso, essa é a nossa função aqui. Nós provemos soluções para as redes associadas e ajudamos ela a implementar. Então, nós temos uma equipe aqui de mais de 150 pessoas trabalhando com essa finalidade de orientar
tanto as centrais das redes quanto as próprias farmácias, sobre a usabilidade das ferramentas e a necessidade que se tem de transformação. Então, isso começa numa narrativa nossa, que é contínua. Toda vez que eu falo contigo, eu vou falar sobre digitalização, eu vou falar sobre essa transformação, vou falar sobre ferramentas. Toda vez que eu falo com o mercado é assim. No próprio evento que nós vamos fazer aí do Contabiliza Parma, tem essa finalidade da gente falar sobre essa transformação de mercado, para que haja uma conscientização e as pessoas utilizem, os empresários utilizem as nossas ferramentas. Você diria hoje que esse modelo ele é único no mundo? De associativismo como nós temos, sim. Nós não temos nenhum outro país que tem a mesma característica que nós temos dentro do associativismo. Eu, pessoalmente, tenho rodado muito o mundo todo aí para entender modelo de negócio, entender farmácia, entender o mercado farmacêutico, e a gente não encontra nenhum outro país com essa característica. Você tem, claro, várias associações. A Alemanha tem muita associação de farmácia, mas é com a finalidade específica de compra. Aí você vai alguns outros países da Europa, tem uma associação, mas é muito mais com finalidade de preservação daquele modelo de negócio que está estabelecido atualmente. Mas como associação ou como um projeto de fomento ao empreendedorismo, não tem ninguém como nós no mundo, não. Edson, e no que diz respeito à aderência, né, das redes a essas ferramentas, aos modelos de gestão que vocês apresentam, o varejo está aderente, ele está preparado, ele quer isso? Olha, Lígia, a aderência, eu diria que existe fases diferentes das diversas associações dentro das nossas farmácias, mas dentro das nossas redes, na verdade. E aí, obviamente, a implementação das ferramentas, eu dependo muito das centrais das redes. Mas sim, a gente tem uma boa adesão e por isso a gente sustenta um crescimento já sistemático nos últimos 12 anos acima do mercado, mas tem um desafio de ainda várias farmácias nossas, várias redes nossas, não utilizarem com toda a potencialidade existente aquilo que a gente oferece. Tá? É um desafio, mas esse tem que ser, muitas vezes, um convencimento individual que nós temos que fazer para o empresário, dono da farmácia. Uhum. Tá? Porque, às vezes, tem essa questão da regionalização, da percepção de que onde que eu estou é diferente, aqui na minha região isso não funciona, aqui meu concorrente é pior, Então, a gente acaba trazendo aquilo, eu digo que é uma forma que a gente tem de terceirizar as nossas incompetências, né? A gente, às vezes, não quer fazer e busca soluções onde não existe, tá? Mas por isso que eu falo que é narrativa, você não pode desanimar. Nós não podemos desanimar e deixar de falar, eu não vou fazer porque tem uma parte do grupo que ainda não faz. Nós vamos continuar falando, e assim como a religião, as pessoas chegam até ela pela dor ou pelo amor, e a maioria chega pela dor, aqui provavelmente também acontece isso. Muita gente chega até nós pela dor, a partir do momento que está sofrendo. Edson, você citou aí sobre a transformação de mercado, né, que a gente vem vivendo, sobre a digitalização. Você acha que isso hoje pode ser configurado como a principal dor, entre aspas, que o varejo vem vivendo? Não tenho dúvida nenhuma, Lígia. Não tenho nenhuma dúvida disso. Sobretudo porque é o seguinte, em outros modelos de negócio que você consegue se transformar sozinho, ok, o modelo muda. Eu vou dar um exemplo. Lá no passado, você tinha um modelo mais relacional. Aí depois, com o advento do genérico, com o advento dessa implementação desses modelos populares, a gente teve esses modelos de farmácias pequenas, voltada para preço. Então, você consegue transformar uma farmácia que era mais de atendimento numa farmácia de preço. Mas, no processo da digitalização, ele é um pouco mais complexa, porque aí não depende mais só de você. Depende das ferramentas que você tem disponível para fazer isso, do nível de conhecimento que você tem para fazer isso. E aí a gente começa a encontrar os problemas, porque, primeiro, para o varejo independente, para a micro-rede, para a rede local, se ele resolver falar assim, a partir de hoje eu vou ter um programa de fidelidade, ele não tem aonde buscar essa ferramenta. A partir de hoje eu vou ter um e-commerce meu, e não tem onde buscar essa ferramenta. Eu preciso criar um BI de compra que me... Não tem. Tá? Então,
é muito difícil ele acessar essa transformação se ele não tiver conectado a um grupo que possa oferecer isso para ele. E é importante lembrar que essas conexões, invariavelmente, são muito baratas ou gratuitas, no caso da Febrafar. Não é que ele vai pagar por isso, ele só tem que usar. Muito bem. E você vai trazer justamente esse tema, né, Edson, aí na sua apresentação, na Imersão Contabiliza Pharma. Por que você acha que a iniciativa, né, de eventos como esse, lá no Nordeste brasileiro, são tão importantes também de a gente falar sobre esses temas com essas pessoas que acabam não tendo acesso ao que acontece aqui no eixo Rio-São Paulo? Lígia, primeiro que eu acho que esse tipo de evento ele faz falta no Brasil todo. Mesmo aqui no eixo Rio-São Paulo, a gente tem muito pouco. O que nós temos é um evento da Bradilan, que é disponível para todos, né? Onde que você tem ali uma possibilidade de, eventualmente, falar um pouco mais com os associados ou com o mercado sobre isso. Mas ele é uma belíssima iniciativa, mas ele é pouco quando a gente olha do ponto de vista das possibilidades. Eu fui forjado, né? E na verdade hoje eu estou aqui onde eu estou, porque lá no passado eu fiz muita palestra para falar de mercado. No início lá dos anos 2000, quando a gente estava começando a Febrafar, a minha principal função, a minha principal atividade era ser palestrante. E eu visitei o Brasil inteiro, tive em todos os lugares, e o lugar que eu mais fazia palestra era no Nordeste. Olha só. Era muito no Nordeste, eu fazia muito, eu ia muito para aí. Para falar dos desafios que, se a gente olhar para aquilo que era do passado e voltar para hoje, vários desses desafios continuam sendo os mesmos, né? Desafio da gestão, desafio de olhar indicadores, desafios, enfim, que nós já sabemos quais são. Então, a Contabiliza Pharma ter a iniciativa de fazer esse evento, trazer o empresário para refletir sobre o seu negócio, entender que os desafios que são postos, eles são para todos e não necessariamente um desafio que é só do estado, ou só da região, ou só da cidade. É um desafio de transformação, tá? E às vezes, e talvez, uma transformação numa rapidez que nunca existiu antes, por diversos fatores, pela diversidade geracional, pela disponibilidade da tecnologia, pela estrutura e crescimento das grandes redes nas nossas proximidades. Então, tudo isso traz um desafio de nós repensarmos nosso negócio. E a Contabiliza Pharma dá essa possibilidade, é sensacional. Muito bom. Edson é nosso palestrante confirmado, então. Estaremos juntos no dia 22 de agosto, lá em Recife, no Imersão Contabiliza Pharma. Para a gente encerrar, Edson, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para as pessoas que estarão lá conosco, para quem ainda está pensando se faz a inscrição ou não, porque nós teremos os nomes mais altos aí do mercado farmacêutico lá conosco, e acredito que são verdadeiras aulas, né, Edson, para quem quer dar um up aí na sua carreira, nos seus negócios. Legal, Lígia, eu vi, na verdade, a programação e vi os convidados. Primeiro que, de fato, é uma diversidade de pessoas, de palestrantes, dos mais diversos skills, né, com competências, cada um é diferente da outra. Então, eu acho que isso é o primeiro a grande assertividade do Contabiliza Pharma. Convidar o pessoal realmente para nós. Eu vou fazer uma abordagem muito falando dos benefícios, falar de mercado, obviamente, mas falar dos benefícios do associativismo. Nós precisamos cada vez mais juntar os empresários de pequeno e médio porte em agrupamentos para que a gente possa continuar prosperando. Então, eu tenho certeza que vai ser um grande evento e eu espero todo mundo lá. Obrigada, Edson. Obrigada pelo seu tempo. Nos vemos dia 22 de agosto e esperamos todos vocês que estão aqui nos assistindo. Até mais. Até mais, já. Tchau, tchau, meu anjo. Tchau.